E aí galera, Marco Rivera aqui, começando então agora a parte 2, agora que eu vou falar realmente de expressões, sliders, vou começar com alguns conceitos básicos, então vamos lá. Então agora eu cheguei no assunto mais aguardado, expressões. Então para isso eu vou começar com alguns conceitos mais básicos, essenciais de o que é expressão, como funciona, para ter certeza de que todo mundo vai poder acompanhar o processo aqui de como eu vou fazer o controlador das folhas. Então vamos no básico, vamos começar o que é expressão no After Effects, para que serve e como que faz. Basicamente, qualquer propriedade do After Effects que for animável, ela tem esses reloginhos aqui antes que você clica e cria keyframes, assim que você faz sua animação tradicional, beleza? Mas você tem também a opção de fazer expressões em qualquer um desses parâmetros que seja animável. Então vou pegar aqui, por exemplo, a opacidade, e se eu segurar Alt e clicar no reloginho que cria keyframe, ele vai abrir essa caixa aqui, que é onde eu digito a expressão que eu quiser. E o que é a expressão? Ela é, na verdade, uma fórmula matemática, ela é uma conta, e o resultado disso vai manipular o valor do parâmetro. Então, no caso aqui, se eu apliquei em opacidade, o resultado da conta que eu colocar aqui vai ser o valor da minha opacidade. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 5 e mais nada, o resultado de 5 é 5. Então, a minha opacidade aqui vai ser 5%, independente do que eu colocar aqui manualmente no valor. Mesmo se eu criar keyframes e animar essa propriedade, ele vai ignorar completamente tudo isso, porque ele vai dar sempre prioridade para a expressão. E essa expressão aqui, no caso, não envolve nada do que são os valores atuais, ela é simplesmente 5. Eu poderia colocar aqui uma conta mesmo, né? Tipo 5 vezes 2, e tá lá a opacidade igual a 10, independente também do que eu colocar aqui nos keyframes. Enfim, poderia colocar qualquer cálculo aqui, ele vai executar de boa. Posso usar a expressão dessa forma. Agora, dificilmente você vai querer usar a expressão para fazer esse tipo de conta simples. Geralmente você vai querer usar alguma função mais específica, e para isso vai acabar usando alguns termos de programação. Então, no caso do After Effects, ele trabalha com a linguagem de JavaScript, que é uma linguagem de programação. Isso não quer dizer que você precisa ter um conhecimento avançado de JavaScript para poder trabalhar com expressões. Você pode aprender alguns termos básicos, ou o próprio After também ajuda algumas partes do processo para você não precisar ter que decorar códigos nem coisas assim. Então vou mostrar aqui um exemplo prático. Digamos que eu tenho esse lettering e alguns outros aqui, e eu quero criar um controlador de algum parâmetro deles. Então eu vou criar um layer separado aqui, pode ser um null, poderia ser qualquer coisa. Vou abrir aqui a opacidade dele, tá 0. Aí eu vou colocar uma expressão aqui nesse lettering, depois eu vou copiar para os outros. Vou abrir a caixa aqui de expressão, e aí aqui eu vou mostrar como eu posso me referir nesse layer à opacidade do outro layer. Então ele tem uma ferramenta, o After, que é esse símbolozinho aqui, que é o mesmo símbolo do parent normal, só que ele fica dentro da parte de expressão. E com ele, se você tiver selecionado aqui a caixa da expressão, você pode clicar nele e arrastar até o parâmetro que você quiser. No caso, ele tem que estar aberto aqui. Então você consegue indicar ele, é só soltar aqui nele e o After vai escrever para você automaticamente a referência desse parâmetro que você apontou. Então basicamente aqui está falando o layer null6 dessa comp. Essa seria a referência do layer que eu estou pegando, esse aqui. .transform.opacity, que é o termo dentro da linguagem de expressão do After que se refere à opacidade do layer. Então se eu der um Enter aqui, já está funcionando, ele fica vermelho aqui para indicar que está funcionando. Então se eu mexer aqui a opacidade do meu layer de referência, deixa eu nomear ele aqui, né? Controlador, opacidade. Você pode ver que automaticamente também na expressão o
O nome do layer já é ajustado, assim não precisa ficar manualmente corrigindo cada vez que renomear alguma coisa, isso é bem útil. Então assim eu posso copiar a opacidade desse layer e colar nos outros letterings. Então se eu abrir aqui a opacidade, dá para ver que já está vermelhinho também. Estão todos seguindo a opacidade do mesmo layer aqui. Então eu criei um controlador de opacidade que controla a opacidade de todos os layers que tiverem essa expressão. Aí eu poderia juntar isso também com algum tipo de conta. Então eu tenho essa referência aqui da opacidade desse layer. Eu poderia, por exemplo, colocar dividido por 2. A barra aqui na conta é o sinal de dividido. Então eu dou Enter aqui e dá para ver que foi para 50%. Ele está pegando então esse parâmetro e dividindo por 2. Então, conforme eu vou mudando aqui, ele automaticamente vai mudando o valor proporcional. Isso pode ser bastante útil em vários casos. Então aqui nessa expressão, ela mostra o que é a base da lógica de programação. Geralmente a base é sempre essa, né? Você pega referência de algum outro valor e executa algum cálculo com isso. Também dá para usar algumas funções específicas do After que vou mostrar um pouco depois aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui a opacidade do layer e fiz uma operação aqui, dividir por 2. Aí eu posso, por exemplo, vir aqui nesse outro layer e aplicar uma expressão aqui para ela pegar o resultado disso, ou seja, a opacidade desse segundo layer, e dividir por 2 de novo. Então aqui dá para ver que foi para 25%. E eu posso chegar no último layer e fazer de novo o mesmo processo agora com esse outro. Então ele vai pegar o resultado daquela opacidade e dividir por 2 de novo. E aqui, nota que eu coloquei espaço aqui para dividir por 2, mas esse espaço aqui é opcional. Eu posso fazer sem o espaço, vai funcionar do mesmo jeito. Posso colocar até vários espaços, ele vai simplesmente ignorar. Eu geralmente coloco um espaço simplesmente para ficar mais fácil visualmente de separar as coisas. Então aqui dessa forma eu tenho um controlador de opacidade que eu mexo nele e todas as opacidades que estão dependendo dele ajustam em tempo real proporcionalmente. Agora eu vou dar um exemplo aqui de uma função. Tirar esses outros layers aqui. Aí aqui, ó, quando aparece esse aviso é que deu algum problema na expressão. Se você clica nesse alerta, ele aparece a explicação do erro, que às vezes é difícil de entender, mas pelo menos ajuda a entender onde que tá para tentar solucionar. Às vezes, se tiver uma vírgula errada, já não funciona a expressão. Então isso é algo chato na programação. As coisas têm que ser bem exatas. Se você mudar um ponto por uma vírgula, já era. Aí você às vezes perde um tempão tentando encontrar onde é o erro. Nesse caso aqui, ele deu erro porque ele está fazendo uma referência aqui que não existe, né? Eu deletei esse layer expressões 2 que ele está buscando e não está encontrando. Então realmente não vai funcionar. Beleza, limpei a expressão. Agora eu vou mostrar a função de wiggle, que é muito útil, eu uso para várias coisas. Então vamos lá, eu vou criar um wiggle na opacidade desse layer de expressões. O wiggle, ele basicamente cria variações de valor. Então eu vou mostrar aqui como funciona para quem não conhece. Vou ali, Alt, clique, abriu caixa para colocar a expressão e vou digitar aqui no valor wiggle, aí abre parênteses, aí eu vou colocar frequência, vírgula, amplitude. É assim que funciona o wiggle. Aí ele deu erro porque na verdade não é para escrever frequência e amplitude, é para colocar o valor que seria a frequência e valor da amplitude. Eu coloquei aqui só para ficar visualmente mais fácil de entender. Mas então vamos lá. Frequência, ela é em vezes por segundo. Então vamos supor que eu quero criar uma variação de valor uma vez por segundo e amplitude é o quanto vai variar o valor. Então no caso aqui eu estou no parâmetro de opacidade. Então ele vai de 0 a 100%. Eu quero que ele varie 50, por exemplo.
Então, ok. Aí já funcionou a expressão. Então, o que que ele vai fazer? Essa expressão, ela, ao contrário da outra que eu mostrei, ela leva em conta o valor atual do layer. Então, ó, você vê que eu mexo aqui, ele vai usar o valor atual e vai, em cima disso, aplicar essa função de wiggle. Ou seja, se eu colocar aqui 50%, ele vai a cada 1 segundo variar até 50%. Ele vai sortear valores, na verdade. Então não é que ele vai a cada 1 segundo sempre variar 50. Ele vai variar de 0 a 50. Então, por exemplo, começou 86% aqui, aí depois de 1 segundo aqui ele foi para 49, enfim. Ele vai oscilando o valor. Então, por exemplo, aqui ele está 1 vez por segundo. Se eu aumentar a frequência para 15 vezes por segundo, então dá para ver que ele fica bem mais frenético. E se eu colocar 100% aqui, ele vai ter momento que vai ficar 100%, vai ter momento que fica 0%. Agora, e se eu quiser controlar essa expressão de wiggle em vários layers ao mesmo tempo com um controlador? Eu posso pegar, por exemplo, aqui, vou usar o mesmo controlador que eu já tinha feito e esquece o valor agora da opacidade dele. Eu vou usar ele, na verdade, só para criar controladores. Então, vou usar aqui dentro de Expression Controls, ele tem aqui algumas ferramentas que são auxiliares de expressão. Então, por exemplo, vou usar aqui esse Slider Control. E aí, ele sozinho, na verdade, não faz nada. Ele é simplesmente um valor aqui. Eu posso renomear ele também do jeito que eu quiser. Então, vou colocar aqui frequência. Vou duplicar ele, renomear como amplitude. Beleza, então eu tenho dois parâmetros, frequência e amplitude, aqui controlados num layer externo. Vamos colocar aqui então, vou colocar os mesmos valores que estão aqui na minha expressão. 15 de frequência e 50 de amplitude. Primeiro, lembra que tem que estar exposto aqui os parâmetros que você quer usar de referência. Então vou apertar U 2 vezes para abrir aqui os valores que eu modifiquei. Então tem aqui frequência e amplitude. E eu vou substituir na minha expressão aqui pelos controladores ali. Vou então trocar esse número 15 aqui, que é a frequência que eu coloquei. Eu vou usar o peak whip aqui para linkar, para ele criar um termo de referência para esse controlador externo aqui, frequência, que é um slider. Eu solto aqui e você vê que ele substituiu aqui na minha expressão o número 15 pelo controlador externo que eu apontei. Posso dar um enter, ó. Tá funcionando igual antes. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui no 50, que é a minha amplitude. Selecionei. Agora vou usar o peak whip para substituir os 50 que está aqui pelo meu slider amplitude. Então soltei e pronto, ele já substituiu aqui dentro. Vou dar um enter e agora está funcionando aqui o controlador externo. Então consigo nesse outro layer aqui controlar frequência e amplitude. E isso pode ser bom para duas coisas diferentes. Uma é a possibilidade de eu animar esses valores. Então, por exemplo, frequência. Normalmente, se você escreve diretamente aqui na caixa de expressão um valor, você não tem como editar, como animar ele. Mas se eu linko isso numa referência externa, eu posso animar esse valor. Então, posso fazer ele começar com uma frequência de 1 e depois de 1 segundo aqui eu vou aumentar a frequência dele para 15. Então vamos ver como fica animado, ó. Ele começa devagar e depois fica frenético. Assim eu posso animar o valor de frequência e também de amplitude. Então isso é algo bem útil. E além disso, eu posso também duplicar o layer várias vezes para mostrar, ó, que a expressão já funciona em todos independentemente. Eu tenho as mesmas configurações de wiggle para todos esses layers aqui.
Agora vocês podem ver que eles não estão exatamente iguais, né? Eles estão seguindo os mesmos parâmetros, mas a expressão de wiggle ela tem por padrão um fator aleatório que varia de acordo com o número do layer. Então, deixa eu mostrar só dois aqui para ficar mais fácil de ver. Vamos ver aqui a opacidade de cada um. Elas estão variando diferente uma da outra, apesar de ter exatamente a mesma expressão dentro. Como eu falei, o wiggle ele considera o número do layer para sortear valores. Então ele vai sortear valores ainda dentro dessas mesmas configurações externas aqui que estão no meu controlador, só que ele vai gerar valores aleatórios dentro dessas especificações. E se eu mudar a ordem do layer, olha só, vou colocar esse no meio aqui, aí mudou os valores. Esse aqui continua igual porque ele continua sendo o número 3, mas esse outro layer que era o 2 e passou a ser 1, olha, ele era 77%, ficou 97% depois que mudei. Então, cada vez que muda a ordem do layer vai mudar o valor. Ok, mas essa expressão aqui, como vocês podem ver, ela ficou bem ruim de visualizar, né? Porque é um texto enorme, vírgula, parênteses, tudo misturado. Então a gente tem algumas formas de organizar isso melhor para ficar mais fácil de visualizar, porque senão também começa a juntar muita coisa, pode ficar bem difícil de entender o que está escrito. Então, para facilitar o processo, eu vou mostrar aqui como separar mais as coisas. Deixa eu abrir mais aqui o espaço da caixa de expressão e eu vou separar aqui. Vou zerar minha expressão e eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável, já explico o que é uma variável, mas enfim, eu posso chamar ela como eu quiser. Então vou chamar ela de frec, uma abreviação de frequência. Aí vou colocar igual a, e eu vou usar ali o pickwhip para apontar a minha referência de frequência. Apontei, ele escreveu aqui para mim a referência. Vou colocar um ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula é para finalizar, isso é em questão de linguagem de programação mesmo, no caso JavaScript. O ponto e vírgula, digamos que encerra a minha afirmação. Então a minha afirmação aqui foi que frec, que é uma variável que eu criei, é essa referência aqui daquele valor de frequência do controlador externo. Então, uma variável é na verdade só um termo para me referir a algum valor. Então, nesse caso aqui, essa minha variável, ela é uma referência. Eu poderia criar outra variável, vamos supor aqui x igual a 7, poderia ser algo assim, uma conta. Aí, para que eu faço as variáveis? Para usar num cálculo final. Então, vamos supor que eu colocasse aqui, vou colocar aqui o que seria o meu cálculo mesmo. Frec vezes x. Só para dar um exemplo, né? Então, frec é uma... O que é frec? Se eu não tivesse especificado aqui o que é frec, ia dar erro na expressão. Mas como eu criei aqui essa variável, ele vai buscar aqui, encontrar frec, e ele vai ver que frec é isso aqui. No caso, é uma referência do meu slider lá de frequência. Aí, o asterisco é o sinal de multiplicação aqui. Então, frec vezes x. O que é x? X por padrão não é nada dentro do After aqui nas expressões. Então, ele vai ver se eu criar alguma variável x. No caso aqui, x igual a 7. Então, ele vai fazer o valor da minha frequência vezes 7. Então, vamos ver, funcionou aqui. A minha frequência aqui nesse momento é 1. Ele multiplicou por 7 e deu certo a conta aqui. O valor é 7. E aqui, depois nesse momento, ele multiplicou 15 por 7. E beleza. Aqui, na verdade, foi só um exemplo para mostrar o que são as variáveis. Mas isso aqui não é nada muito lógico. Eu vou substituir aqui pelo que eu faria normalmente no caso assim. Então, frequência ali eu coloquei o que é. Eu vou fazer aqui a mesma coisa com amplitude. Vou colocar
Poderia escrever amplitude também, mas só para ser mais breve, mais fácil de escrever, eu abrevio. Então eu vou colocar aqui amp igual a, e vou fazer o mesmo processo, apontando aqui para o meu slider que controla a amplitude. Aí ele escreveu aqui, beleza, tem as minhas duas variáveis, e eu vou escrever agora a minha função final, minha conta final. Então eu vou usar aquela expressão do wiggle, abre parênteses, frequência, vírgula, amplitude, fecha parênteses, e esse vai ser o meu resultado. É exatamente a mesma coisa que eu fiz antes, só que para ficar mais fácil de enxergar aqui, entender o que está acontecendo, eu uso essas variáveis isoladas para substituir todo esse script enorme aqui que polui visualmente. Eu troquei por frec, e esse outro aqui também troquei por amp, porque frec e amp é mais fácil de eu entender o que é. Então eu olho aqui, eu já estou vendo muito mais fácil do que antes, que aqui é uma expressão de wiggle, e uso aqui a frequência, vírgula, amplitude, que está tudo aqui. E tenho aí o mesmo resultado de antes, só que mais fácil de entender. Agora eu vou mostrar mais um termo aqui, uma função útil nas expressões do After, que é o time. Deixa eu tirar esse layer extra. Vou deixar essa expressão aí na opacidade, eu vou colocar uma outra expressão aqui na rotação. Vamos lá, rotação, vou colocar time. Só isso. O que essa expressão, o que esse termo significa? Time na linguagem do After significa o tempo atual em segundos. Ou seja, esse valor aqui, time, no tempo 0 vai ser 0. Quando estiver em 1 segundo, ele vai ser 1. Quando estiver em 2, vai ser 2 e assim vai. Então, se eu der um play aqui, ó, ele começa a girar bem devagarinho, porque ele está girando 1 grau por segundo. Então, eu posso manipular esse valor colocando algum cálculo. Então, posso colocar time vezes, não sei, 30. Já ficou mais rápido. Enfim, você multiplica isso por um valor que te interessa aí, para a velocidade que você quer chegar. Agora eu vou fazer um parênteses aqui, que é importante ter em mente, principalmente em casos como esse, que é o fato que a posição dos layers no After Effects é relativa. Ela depende da hierarquia do layer. Então, por exemplo, eu vou criar um sólido aqui, 200, colocar de uma outra cor. Beleza, por padrão aqui, quando eu crio um sólido no After, ele vai para o meio da tela. Então, abrindo a posição dele aqui, tá 960 por 540. E o que quer dizer esse valor numérico? Se a gente zerar aqui, x e y, dá para ver aqui que ele vai bem para o canto superior esquerdo da tela, né? Porque o After conta a posição a partir desse pixel aqui, que seria o pixel 0, que independente da resolução da sua composição, sempre o primeiro pixel que ele vai começar a contar como referência vai ser esse do canto esquerdo superior. Então a posição 00 sempre vai ser essa. E a partir disso ele vai contar a distância. Então, por exemplo, 960x é igual a 960 pixels para a direita do ponto 0. 540 no y vai ser 540 pixels para baixo do ponto 0. Agora, se eu pegar esse sólido do jeito que ele está aqui e parentear em outro layer, por exemplo, aqui no lettering relativa, você pode ver que, apesar dele continuar no mesmo lugar, o número aqui, o valor, está diferente agora. Por quê? Porque ele não é mais agora relativo ao ponto 0 ali da composição. Agora ele é relativo à posição do layer pi dele, que no caso é o relativa. Então, esse valor aqui significa que ele está a 1.5 pixel a mais para a direita e 88 pixels aproximadamente para cima desse layer que é o pi dele. Então, se eu mover aqui esse layer pi, o sólido vermelho vai acompanhar a posição, mas se você olhar para o número da posição, ele não altera, porque em relação ao pi ele continua a mesma distância.
Então, isso é importante ter em mente quando vai trabalhar com expressão que depende da posição, porque se você cria a expressão baseada no valor da posição e depois você muda a hierarquia para parenteia com outra coisa ou tira do parent, vai mudar o valor numérico, então vai cagar a sua expressão. Existe também uma função pronta que converte o valor local para o valor da comp, então também existe essa possibilidade de você fazer a conversão através de expressão mesmo, só que eu não vou abordar isso nesse tutorial. Então eu falei disso tudo porque, voltando ali no galho que eu tinha feito, as folhas esquerdas estão parenteadas nas folhas direitas, então cada uma vai ter uma referência diferente de posição, então eu preciso igualar a referência de posição de todas para garantir que a expressão vai funcionar igual para todas. Então no caso aqui eu vou desparentear tudo. Beleza. Eu poderia também parentear tudo no mesmo layer, não importa. A questão é que todas têm que ter a mesma referência de posição. Beleza, então acho que a gente já tem tudo que precisa para poder criar o nosso controlador de delay. Então eu vou criar um null aqui. Vou chamar ele de controle delay. E adicionar um slider control nele. E beleza, vou chamar esse controle também de delay. Ok. Eu vou mexer no valor dele aqui só para poder acessar mais fácil com o U. Já aparece aqui todos os valores que foram alterados. Aí eu vou criar uma expressão. Primeiro eu vou em time. Eu vou habilitar o time remapping aqui do meu layer da folha. Vou começar trabalhando só em um layer e depois eu aplico a expressão em todos os outros. Então eu vou criar uma expressão aqui no time remapping desse layer da folha. O time remapping, a unidade de medida dele é em segundos. Então, por exemplo, se eu colocar 1 aqui, ele vai ficar igual a 1 segundo. Ou seja, ele vai ficar no segundo 1, ele vai ficar fixo no segundo 1 dessa animação. Então no caso essa folha aqui, depois de 1 segundo ela já acabou a animação. Então ela começa aqui já terminou a animação. Então por exemplo, deixa eu mudar aqui a expressão, em vez de 1 vou colocar 0.1, 1/10 de segundo. Então ó, agora ela já ficou frisado aqui no momento que está no meio da animação. Quer dizer, no meio não, né? No início, quando ela está começando a brotar. Só que está um valor fixo aqui, né? Então eu vou colocar agora time, né? Que é aquela expressão que eu já mostrei que ela muda conforme o tempo. Então se eu deixar só time, vai na verdade ficar o tempo padrão, porque 1 segundo vai ser 1 segundo e assim por diante. Se eu colocasse, por exemplo, time vezes 2, seria a mesma coisa que acelerar o layer, deixar no dobro da velocidade. Então eu vou criar aqui também um controle de offset. Outro slider aqui, vou chamar ele de offset. Eu quero esse controle para poder ter a opção de jogar toda a animação de todas as folhas juntas mais para frente ou mais para trás no tempo. Então, além de ter um delay entre as folhas, eu quero outro controle para jogar tudo para frente ou para trás. Então, vou expor aqui também esse slider. E eu vou aqui na minha expressão do timer mapping. Vou abrir um pouco mais a caixa. Deixa eu apagar isso. Vou criar aqui uma variável. Então, offset igual, e vou linkar aqui no meu slider offset, ponto e vírgula, e aí eu vou então colocar aqui no final time mais offset. Beleza, então o que eu estou falando? O tempo atual, vamos zerar aqui o 0. Ok, então a expressão está dizendo que o tempo atual deste layer vai ser o tempo atual da minha comp mais o valor que eu colocar lá no offset. Então, como o valor lá está 0, o tempo está igual ao tempo da minha comp atual.
conforme eu ando aqui na linha do tempo, ele acompanha exatamente igual. No caso aqui, na verdade, eu acabei de ver a minha pré-comp aqui da folha está em 24 frames por segundo. E então ele já faz a conversão disso. Como a unidade de medida aqui na expressão é em segundo, não importa o frame rate que está lá dentro, porque 1 segundo vai ser 1 segundo, independente do frame rate. Então por isso que aqui, por exemplo, parece que está no tempo diferente a comp atual do tempo que está dentro da pré-comp, mas na verdade é porque ele está fazendo a conversão. Se você for em 2 segundos cravado, vai ver que está 2 segundos cravado. Então, agora eu vou mudar aqui, eu vou colocar 1 segundo de offset. Então agora eu estou no tempo 1 e 14. Vou para o tempo 0 para ficar mais fácil. Vou mudar, aliás, aqui o frame rate para 30 para não confundir. Beleza, agora os dois estão no mesmo frame rate. Então olha que a minha comp está no 0 segundos 19 frames e a minha comp da folha está no 1 segundo e 19 frames. Tá adicionando aqui 1 segundo. Então aqui no meu tempo 0 ele está já em 1 segundo de animação, ou seja, o início da animação acabou ficando antes do 0. Então por isso mesmo que eu fiz o offset aqui, para ter essa possibilidade de jogar tudo mais para frente ou mais para trás. Então se eu colocar aqui menos 1, ele vai aparecer só 1 segundo depois. Então a ideia é essa, do offset, poder deslocar o tempo geral de tudo aqui. Agora uma coisa também aqui que às vezes é meio ruim de trabalhar, o slider é muito sensível, então quando você está trabalhando com valores pequenos assim, entre 0 e 1, pode ficar bem ruim usar ele. Então na verdade em casos assim eu também às vezes adapto o valor. Então eu pego, por exemplo, a minha variável aqui de offset, ela a princípio aqui ela é puramente a minha referência lá, mas eu posso, por exemplo, dividir o valor por 100. Então assim eu vou ter que trabalhar com valores maiores aqui, então fica mais fácil de manipular o tempo, porque assim não fica tão sensível. Beleza, então do jeito que está aqui eu já tenho o offset funcionando. Agora eu vou então em edit, eu vou copiar só a expressão, copy expression only, porque assim eu não mexo com o valor em si do time mapping, apesar de que nesse caso não vai fazer diferença, mas é bom ter isso em mente, que você tem essa opção de copiar só a expressão sem mexer no valor. Para outros casos isso pode ser bem útil. Então colei agora, aí ele já colou a expressão em todos. Aí vamos ver se funcionou. Então vou mexer aqui no meu controle de offset, aí, e eu consigo mexer em todas as folhas juntas o offset. Mas beleza, agora eu tenho o offset geral funcionando, mas eu ainda não tenho o principal que eu quero, que é o meu delay entre uma folha e outra, né? Então beleza, vamos lá. Para poder ser diferente o tempo entre cada uma, eu preciso de alguma coisa que seja diferente em cada layer. Eu poderia usar, por exemplo, o próprio número do layer, mas no caso aqui, por exemplo, eles não estão ordenados na ordem em que eles deveriam aparecer. Então eu quero, na verdade, que ele considere não a ordem do layer, eu quero que ele considere a posição Y. Então vou fazer mais uma variável aqui, Y vai ser a minha posição Y. Então eu vou acessar aqui a posição desse layer e vou voltar aqui na minha expressão. Então y igual a, vou usar o pick whip e apontar para a própria posição do layer. Só que se eu fizer isso que eu fiz, apontar position só, ele vai considerar os dois valores x e y, e não é o que eu quero aqui. Então vou tirar isso e apontar só para o y. Beleza, então isso aqui significa só a posição y. Então eu vou adicionar aqui, então o tempo atual da minha animação vai ser o tempo atual da comp mais o offset geral e mais o y que eu coloquei aqui, que é a posição y do layer. Agora eu vou dar um enter aqui, ele vai funcionar, só que você vai ver aqui que o layer nem está aparecendo aqui.
E o tempo dele tá tipo, na verdade, além do tamanho da comp. Por quê? Porque na verdade o resultado disso aqui está sendo algo bem fora da realidade que a gente quer trabalhar. Por quê? Porque o Y é 224, então nessa conta aqui acaba significando 224 segundos a mais de offset, então com certeza não é o que a gente quer aqui. Então eu preciso adaptar também esse valor do Y. Então para ficar algo mais viável, por exemplo, eu posso dividir esse valor também, que nem eu fiz aqui no outro slider, dividir por algum valor. Então, já que é 224 e pouco, eu vou colocar 224 para ficar o valor ficar basicamente 1, para ficar mais dentro do que a gente quer. Então vou dar um enter aqui. Aí, beleza. Agora já tem um delay acontecendo aqui, que varia de acordo com o meu Y, que já é a ideia do que eu quero, só que o ruim é que aqui esse 224 está digitado aqui. Se eu for colocar essa expressão em todos, eu teria que ficar redigitando esse valor até acertar, então com certeza definitivamente não é o que eu quero. Então eu quero também deixar isso aqui no controle externo, esse valor, para saber o quanto eu vou ter que dividir. Assim eu posso ir mexendo no slider e vendo em tempo real a diferença aí, o quanto isso afeta o delay. Então eu vou criar uma outra variável, delay igual a, e vou apontar aqui a referência do delay do meu controlador externo. Então, ok, ponto e vírgula. E aí na minha conta aqui, então, em vez de dividir por 224, eu vou dividir por delay. Aí beleza, então se eu colocar aqui no meu delay 224, eu vou ter ali o que eu tinha. Só que de uma forma que eu posso controlar externamente. Então agora já tenho aqui a base do que seria a expressão que eu quero. Agora acho que eu já posso copiar e colar para valer nos outros layers. Então, copiando a expressão e vou colar aqui em todas as folhas a mesma expressão. Então, deixa eu dar um play aqui só para ver o que está acontecendo. Ó, já rolou um delay aí diferente para cada folha. Já é mais ou menos a ideia que eu quero. Só que a animação está começando antes do zero, então vou usar o meu offset aqui e eu vou atrasar mais a animação. Beleza, ficou muito exagerado, mas beleza, eu tenho o controle fácil. E deixa eu ver a velocidade do meu delay aqui, tá ainda muito devagarinho também, então eu vou aumentar a velocidade desse delay. Estava mexendo na verdade no offset aqui. Então o delay está bem lento, quero deixar ele mais rápido. Agora já está mais próximo da realidade. Vou mexer no offset aqui para ajustar o momento que tudo começa. Ainda está lento o meu delay, vou aumentar mais a velocidade. Aqui eu podia ajustar ainda mais esse controle para ficar mais eficiente aqui. Ainda não está a forma ideal para eu ajustar, mas dá para entender aqui a lógica e dá para ver como funciona. Já está mais rápido. Vou ajustar então de novo o offset aqui para mover o ponto que a animação começa. Está mais próximo, mas ainda precisa ser bem mais rápido aqui a velocidade do meu delay. Na verdade a lógica aqui é que o intervalo do delay precisa ser menor, então eu estou aumentando esse número do delay porque ele está dividindo o meu delay real. Então provavelmente o ideal para ficar mais lógico de se trabalhar seria
reestruturar essa conta aqui de um jeito que os números aqui refletissem mais o que está acontecendo na realidade, né? Mas aí é uma questão de adaptar valores, criar cálculos, é sempre essa base de ideia. Beleza, é isso aí. Então é assim que eu criei o controlador de delay. E como eu falei, na verdade no original eu tinha feito na mão esse delay, mas achei legal colocar já no tutorial esse controle do delay separado, até para ficar mais fácil de entender o próximo level, que seria ele junto com os noises que eu tinha criado na hora de fazer as folhas voarem. Aí, para ficar parecido com a referência também, eu dei uma balançadinha extra no galho aqui, conforme vai se formando. Eu adicionei um puppet, feito puppet tool. Coloquei 4 pins aqui, na verdade só animei 2 deles de fato, só para dar essa balançadinha aí, né, que é o controle que eu tenho com o puppet, e só animei esses 2 pontos aí para dar esse molejo aí. E depois na comp final aqui eu só dupliquei e espelhei essa comp do galho. Esse foi o fim da parte 2, então deu para mostrar um pouco de como funcionam os processos para criar os sliders, expressões. E agora na parte 3 eu vou basicamente juntar tudo isso que foi passado na parte 2 para mostrar como eu fiz o controlador final ali das folhas voando.